Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é um grande prazer ter a oportunidade de compartilhar com você a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que a sua vida seja abençoada. Gostaria desse momento fazer uma oração para que nós possamos iniciar o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma vez recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Gostaria que tu abençoaste a vida da pessoa, do meu amigo, de minha amiga, do meu irmão, de minha irmã que está nos acompanhando nesse momento. Abençoar o trabalho, a vida, a saúde, a família, a casa dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. E nesse momento eu gostaria de dizer que o Espírito Santo habita na sua vida. Eu gostaria de ler essa reflexão. Essa reflexão, ela não sei qual autor, mas ela é muito importante. São as 6 leis da vida. Antes de orar, você acredite, confie que o Espírito Santo lhe dará poder. Acredite. Antes de falar, procure escutar. Antes de gastar, procure ganhar. Antes de escrever, pare para pensar. Antes de desistir, procure tentar. Tente outra vez. Antes de morrer, procure viver intensamente a vida que Deus te concedeu. E o Espírito Santo, ele nos dará sabedoria para que a nossa vida seja conduzida para o pleno êxito. Vamos agora ao título da lição da semana que nós iremos recapitular neste momento. Capacitação do Espírito Santo para testemunhar. E neste momento eu gostaria de dizer que o Espírito Santo de Deus, ele vai capacitar a mim e a você para nós sermos instrumentos nas mãos de Deus para levarmos a palavra de Deus, o Evangelho, que é as boas novas para outras pessoas. O texto para memorizar, ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que nos diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja que os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, essa ordem deve ter parecido uma missão impossível, porque eram 12 homens que não tinham a capacidade imaginada pelo ser humano, não tinham os recursos necessários para pregar o Evangelho. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Lembre-se que para Deus não existe nada impossível. É só você orar, é só você pedir. Tem 3 coisas que faz a gente ter poder: a palavra, a oração e o testemunho. Ler a palavra, orar e testemunhar, nós dependemos que o Espírito Santo ele nos capacite para entendermos a palavra revelada, levar a nossa oração para Deus e nos capacitar para testemunhar. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nos diz: recebereis o poder que há de descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Veja que nós seríamos usados, capacitados, os discípulos naquele contexto, e nós também, para fazermos com que o Evangelho ele seja um Evangelho transcultural. Ele rompa as barreiras da nossa casa, ele rompa as barreiras dos nossos preconceitos e ele chega até a vida das pessoas. E é importante enfatizar que a lição da semana ela vai nos trazer especialmente a função do Espírito Santo em nos capacitar para testemunharmos de Cristo Jesus. Eu e você seremos testemunhas de Deus para levarmos o Evangelho do amor a outras criaturas. E nesse contexto, os 5 tópicos que nós iremos abordar. Primeiro, Jesus e a promessa do Espírito Santo. Segundo, uma igreja capacitada. Terceiro, o Espírito Santo e o testemunho.
Quarto, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. O quinto e último tópico, o poder transformador do Espírito Santo. Esses 5 tópicos é o que nós iremos abordar. Vamos ao primeiro tópico. Jesus é a promessa do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 7 nos diz: convém que eu vá. Veja bem, porque se eu não for, o Consolador não virá sobre vós. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. O que Jesus ele nos prometeu? Ele nos prometeu o quê? O Consolador. E o que é o Consolador nesse contexto? Jesus disse: eu preciso ir, mas eu preciso que o Espírito Santo ele venha para me substituir. E ele vem para ser o quê? O nosso Paracletos, porque o Consolador ele é o Paracletos, porque Consolador em grego é Paracletos, que significa o ajudador, aquele que está do lado de. Então o Espírito Santo está do meu e do seu lado para nos guiar, para nos confortar, para nos dar certeza, para nos dar convicção, para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento e para nos dar poder e capacitação para fazer a obra de Deus e anunciar as boas obras, o Evangelho. No Evangelho de João capítulo 15, versículo 26 e 27 diz-nos o seguinte: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai nos capacitar para nós sermos testemunhas de Jesus. Porque em João capítulo 16, versículo 8, diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que coisa maravilhosa. Convencer do pecado, não é fácil convencer um pecador como eu. Nós somos pessoas de coração duro, mas Deus, depois de convencer a gente do pecado através do Espírito Santo, Ele vai nos abençoar. A justiça de Deus vai recair sobre nós, e no juízo de Deus nosso nome estará no livro da vida do Cordeiro. Eu e você teremos a obra do Espírito Santo completa em nossa vida, para que nós possamos iluminar esse mundo com a glória de Deus através do nosso testemunho. Vamos agora à primeira pergunta, para nós entendermos bem esse contexto. Em João capítulo 15, versículo 26 e 27. João capítulo 16, versículo 8. O que esses versos revelam sobre a função do Espírito Santo no testemunho? Assinale a alternativa correta. Letra A. Ele tem a função de convencer do pecado, da justiça, do juízo, e para nós testemunharmos as pessoas. Letra B. A função do Espírito Santo é emocionar as pessoas e empolgá-las. Letra C. A função do Espírito Santo é apenas fazer com que as pessoas venham falar línguas estranhas. Qual a alternativa correta? Exatamente, a alternativa correta é a letra A. A função do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça, do juízo e nos fazer testemunhas de Deus nesse mundo de pecado. Você e eu somos instrumentos, devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Segundo tópico, uma igreja capacitada. O livro de Atos dos Apóstolos tem sido corretamente conhecido e chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós, através do livro de Atos, nós percebemos o Espírito Santo atuando na vida dos discípulos e atuando na vida das pessoas que ainda não receberam o poder do Evangelho. É o Espírito Santo atuando, o Espírito Santo se mexendo, usando as pessoas para testemunharem e fazendo com que as pessoas que eram alcançadas pelo testemunho, elas compreendessem as verdades de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e 42, que nos diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Veja que coisa maravilhosa. Deus acrescentou, através do testemunho dos apóstolos, 3.000 pessoas, e aquelas pessoas estavam aplicadas ao estudo da palavra de Deus, à comunhão e ao partir do pão também. Então, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente não fica a mesma pessoa. A gente é transformado, a gente é capacitado, a gente é habilitado. No capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 4, nos diz o seguinte: porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 homens. Veja que a igreja foi crescendo, 3.000, 5.000, e hoje nós temos quase 2 bilhões de
evangélicos no mundo. Mas não é só número, viu? Nós precisamos também ser pessoas que dignifiquem o evangelho do qual nós fomos chamados. Não é só ter o nome de evangélico, mas é ser capacitado pelo Espírito Santo. É ter o poder, através da Bíblia, da oração, do testemunho, e o Espírito Santo atuando, mexendo, se movendo na nossa vida, para que a gente possa testemunhar. Segunda questão, que é muito importante aqui, Atos 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, Atos capítulo 16. O que mais impressiona nessa passagem? Qual a mensagem do autor do livro de Atos deseja compartilhar ao registrar o crescimento tão rápido? Assinale a alternativa correta. Letra A. A intenção de Mateus ao escrever o livro de Atos era compartilhar com cada leitor o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. Letra B. A intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos era compartilhar com cada leitor o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. Letra C. A intenção de Pedro ao escrever o livro de Atos era compartilhar com cada leitor o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. Que foi o autor do livro de Atos e o que foi que ele fez? Vamos lá, qual a alternativa correta? A letra B. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele tinha como intenção fazer com que cada leitor compartilhasse os atos do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. E se o Espírito Santo fez um grande obra, um grande ministério na igreja primitiva, ele pode fazer através de mim e de você um ministério mais grandioso. O mundo é maior, os meios de comunicação, de transporte são maiores. Nós temos TV, rádio, nós temos a internet, que é 1 milhão de possibilidades aí de nós testemunharmos, de apresentarmos o testemunho de Deus. Agora mesmo você pode compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Você pode enviar uma oração do seu telefone aí para alguém. Você pode orar por essa pessoa. Você pode mandar uma mensagem para essa pessoa. Que Deus abençoe, né? Que nós sejamos capacitados. A igreja cresceu naquele tempo, mas ela não deve crescer só em número, ela deve crescer também na qualidade das pessoas que representam o Evangelho. Terceiro tópico, o Espírito Santo e o testemunho. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo estava poderosamente presente, usando para curar, para abençoar a vida das pessoas, para fazer com que as pessoas conhecessem a verdade de Deus. E veja que testemunho poderoso em Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem foi esse personagem? Esse personagem foi Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Na hora que ele seria apedrejado para morrer, ele viu os céus abertos e a glória de Deus. Porque o cristão verdadeiro é assim. Ele está passando por sofrimento, por adversidade, mas ele não olha para esse mundo, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, porque ele está cheio do poder do Espírito Santo. E é o poder do Espírito Santo que faz com que a gente seja capacitado para ver além do sofrimento, para ver além das adversidades. Vamos à terceira pergunta. Atos 7,55, que foi o versículo que nós lemos. Atos 8, Atos capítulo 11, Atos capítulo 15, Atos capítulo 16. Em cada uma dessas experiências relatadas na passagem, como o Espírito Santo ministrou aos discípulos que testemunhavam. Em outras palavras, o que o Espírito Santo fez nessas situações? Assinale a alternativa correta. Letra A. As experiências mencionadas não demonstram a atuação do Espírito Santo. Letra B. As experiências mencionadas mostram a limitação do Espírito Santo e sua atuação. Letra C. As experiências mencionadas são apenas uma amostra da atuação do Espírito Santo na vida dos discípulos naquele contexto. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra C. As experiências mencionadas são apenas uma amostra da atuação do Espírito Santo. Assim como ele fez com Estevão, ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Meu querido, o Espírito Santo vai fazer a gente ver além dos problemas, além das dificuldades. Assim como Estevão, ele viu o céu. Eu quero nesse momento que você que está passando por provação, privação, você veja além disso aí. Mas veja que o Espírito Santo quer te capacitar para você enxergar aquilo que Deus quer que nós venhamos enxergar. Além de todas essas coisas, existe um céu a nos esperar. Que Deus te abençoe. Que você passe a acreditar nessa mensagem, passe a acreditar neste poder. Quarto tópico, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho.
A palavra de Deus estava no centro do testemunho da igreja do Novo Testamento. Eu disse no início que para ter poder, nós precisamos leitura da palavra, oração e testemunho. E para ler a palavra, para orar e para testemunhar, nós precisamos de quê? De quê? Sermos capacitados pelo Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo. Você não pode querer vencer as grandes lutas, as grandes adversidades, se você não for cheio do Espírito Santo. Você rogar por poder, rogar para que Deus derrame o Espírito Santo, uma porção dobrada em toda a plenitude na sua vida. E para isso, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Se você quer o poder do Espírito Santo, você tem que orar mais. E se não é o suficiente, Jesus passou 40 dias orando, 40 dias e 40 noites jejuando. Ele não está pedindo isso para você, mas a gente não pode passar apenas 40 segundos de comunhão com Deus, é muito pouco. Nós temos muitos desafios, temos que aumentar o nosso tempo de comunhão com Deus. E veja como foi importante. O testemunho de Estevão, antes de sua morte, ele recapitulou a história de Israel. Ele fez com que a palavra de Deus fosse demonstrada no último momento, na última oportunidade, para as pessoas que estavam ali apedrejando. E quem foi que foi alcançado pelo testemunho de Estevão? Saulo, que de perseguidor passou a ser perseguido, de um inimigo de Deus passou a ser um inimigo e um dos maiores apóstolos de Cristo de todos os tempos, o maior escritor da Bíblia do Novo Testamento. Pedro se referiu à palavra de Deus, que enviada aos filhos de Israel, e compartilhou com Cornélio a ressurreição de Jesus, fez um resgate do Antigo Testamento para concluir sobre a ressurreição de Jesus para aquele homem chamado Cornélio. Paulo se referiu às grandes profecias messiânicas para dizer o quanto Cristo foi importante para ele se transformar de perseguidor num discípulo de Jesus. Filipe explicou para o eunuco o significado do capítulo 53 do livro de Isaías. Aquele homem não entendia, queria entender. Deus preparou, levou Filipe, mas também preparou o eunuco para que ele entendesse as Sagradas Escrituras. Você não pode orar e se eximir de estudar a palavra de Deus. Você tem que orar, você tem que estudar a palavra de Deus e você tem que testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu e você precisamos entender isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo, ele moveu aqueles homens para eles escreverem as Escrituras. Então, a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro qualquer que a gente pode deixar abandonado. Uma mulher, ela não encontrava o óculos dela, passou 3 meses orando: Senhor, mostre o meu óculos. Quando ela abriu a Bíblia, o óculos estava dentro. O que é que implica dizer? Que aquela senhora fazia exatamente 3 meses que não lia as Sagradas Escrituras. E se a gente está vivendo num mundo difícil, se está passando muita provação, a gente tem que ler a palavra de Deus, tem que orar, tem que testemunhar, porque senão assim a gente não vai receber o poder do Espírito Santo. Veja essa outra mensagem da Bíblia que se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e corta mais do que qualquer espada de 2 lados. Veja que a palavra de Deus, ela vai penetrando na vida da pessoa e ela vai nos trazendo o quê? Discernimento espiritual. Recapitulando agora, 4ª pergunta. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é tão poderosa para transformar vidas? Assinale a alternativa correta, porque ela é um meio de atuação do Espírito Santo que a inspirou. B, porque ela nos traz prosperidade financeira e nos dá a liberdade no pecado. Letra C, porque nos ensina a realizar os rituais e as penitências necessárias para a salvação. Qual a resposta correta? É a letra A, porque era o meio de atuação do Espírito Santo que a inspirou. Como eu posso discernir os grandes desafios que eu tenho na minha vida? A resposta está na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando no meu e no seu coração. Quando você ora, você está falando com Deus. E quando você está testemunhando, você está demonstrando aquilo que Deus falou na sua vida e aquilo que você falou para Deus. Que verdadeiramente Deus está presente na sua vida.
E nesse momento eu queria falar ao seu coração. Você precisa fazer com que a palavra de Deus seja viva e eficaz na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ao último tópico, o poder transformador do Espírito Santo. Sobre esse tópico, é dizer que o Espírito Santo faz maravilhas, ele transforma a vida. Não existe caso perdido para Deus. Não existe um filho, não existe um marido, não existe um amigo seu, não existe um parente seu que é um caso perdido para Deus. Deus vai resgatar da cinza e do pó. Deus, ele traz a pessoa da lama, traz do presídio, traz de qualquer canto. Deus está ali atuando para que aquela pessoa seja alcançada. Lembre-se que Deus salvou o ladrão na cruz. Deus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Deus abriu o mar vermelho. Deus abriu o rio Jordão, transformou águas amargas em águas doces. Então, o Deus que fez isso, ele pode operar um milagre na minha e na sua vida neste momento. O livro de Atos exemplifica a vitória do Evangelho sobre os preconceitos arraigados e ensinando à humanidade a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua verdade. Veja que para Deus, ele transpõe as barreiras culturais preconceituosas. Nós muitas vezes somos preconceituosos. E o livro de Atos está nos ajudando a entender, através do Espírito Santo, que nós não podemos ser preconceituosos com pessoa nenhuma, com ser humano algum que foi criado por Deus. O que nós precisamos é apresentar-lhes o Evangelho que liberta. Meu querido amigo, minha querida amiga, veja o que Deus ele fez na vida de Lídia, uma vendedora de púrpura. Deus transformou a vida daquela mulher. Onésimo, escravo para os homens, mas dentro dele ele era livre. Sérgio, um governador romano. Essas pessoas, independente da condição social, da vida dessas pessoas foram tocadas e transformadas pelo Espírito Santo. Então ele pode fazer um milagre com teu filho, com tua filha, com teu esposo, com tua esposa, com teu amigo, com teu parente. Não existe caso perdido para Deus. Coloque diante do altar do Senhor, seja um homem, uma mulher de oração, e você vai sentir e você vai saber o poder de Deus atuando poderosamente na sua casa. Agora, às vezes, nós oramos pouco, e pouca oração, pouca fé. Muita oração, muita fé, e nenhuma oração, nenhuma fé. Quanto tempo você leva orando a Deus, pedindo o poder do Espírito Santo na sua vida? Quanto tempo você gasta orando, lendo a palavra de Deus e testemunhando? Isso é o que nos faz ter poder. Seu poder, o poder de Deus, continua realizando milagres de transformação em todos os tipos de pessoas. Todo tipo de pessoa. Ele salvou o ladrão na cruz. Deus, ele abriu o mar vermelho. Deus, ele abriu o rio Jordão. Deus transformou águas amargas em água doce. Tantos milagres relatados no livro de Atos. Um homem mendigo que estava na porta do templo, que pediu a Pedro uma ajuda, disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem saiu pulando de alegria. Então veja, Deus ele pode fazer. Se ele fez com os discípulos, nós não somos piores do que os discípulos. Aqueles homens não são melhores do que a gente. A diferença é que eles foram usados e se permitiram ser usados por Deus. Se eu for usado, se eu me permitir ser usado, eu vou fazer também grandes obras, grande ministério para a honra e para a glória de Deus. Última pergunta. O livro de Atos exemplifica a vitória do Evangelho sobre os preconceitos arraigados e ensinando à humanidade a graça e a verdade de Cristo. Se existem, quais os exemplos? Letra A, não. Portanto, não existem exemplos no livro de Atos. Letra B, algumas vezes, sem exemplos concretos. C, sim, existe o exemplo de Lídia, o exemplo de Onésimo, o escravo, o exemplo de Sérgio, o governador romano, entre outros que o livro de Atos relata que foram milagres de Deus. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra C. Se o livro de Atos ele exemplifica vitórias. E a vitória que ali exemplifica significa que, independente de qualquer coisa, eu e você seremos e somos vitoriosos por aquele que morreu na cruz e pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Resumindo a lição, testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para a glória de Deus. Segundo tópico, o livro de Atos é corretamente chamado de Atos do Espírito Santo. Terceiro, em todo o livro de Atos, o Espírito Santo estava poderosamente presente. Quarto, um estudo cuidadoso do livro de Atos revela Deus, mediante o Espírito Santo, operando milagre na vida das pessoas. Ele fez isso e ele fará isso também. Eu creio em Deus
E eu tenho certeza que esta semana, durante o estudo dessa lição, você vai ver muitas pessoas transformadas pelo poder de Deus que você nem imaginava, que você nem acreditava. Quinto, o livro de Atos exemplifica a vitória do Evangelho sobre preconceito. É só eu e você não termos preconceito. Que Deus nos abençoe. Veja essa reflexão do livro Caminho a Cristo, página 57. Vamos ver o que nos diz. Embora o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Então veja, o Espírito Santo, que é Espírito, é ar, é vento. O Espírito Santo, ele está invisível, mas ele existe. O ar, ele existe, a gente não pode ver, ele é imperceptível, mas está aí. O Espírito Santo, é só você orar, você ler a Bíblia, que você vai ser revestido do poder e você vai dar um testemunho maravilhoso. E coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, nos seus sonhos. E que Deus assim continue nos abençoando sempre. Oro por você neste momento, por sua vida, por sua família e por tudo mais que você deseja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos em que estivemos juntos, com meu amigo, com minha amiga. Abençoe a vida dele, o trabalho, a saúde, os sonhos dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém.